Embraer AMX-A1, da transferência à modernização. No vídeo anterior foi apresentada a incrível aeronave AMX-A1, descrevendo sua história e suas características. A partir disso, os assuntos tratados neste vídeo fazem referência ao Brasil. Ao adquirir uma aeronave através de contratos e parcerias com empresas estrangeiras, o governo brasileiro tem a intenção não somente de adquirir um produto de alta qualidade que represente minuciosamente seus objetivos e necessidades, mas visam a absorção de conhecimentos, ou seja, a transferência de tecnologia. Para tanto, em 1983, o Ministério da Aeronáutica e a Embraer desenvolveram o Programa Industrial Complementar, o PIC, que buscava capacitar algumas empresas brasileiras na produção de componentes, neste caso para o AMX. O governo investiu aproximadamente 50 milhões de dólares, com o objetivo de tornar o AMX 34% nacional, ou seja, 34% dos componentes e outros recursos fabricados no Brasil e por empresas brasileiras. Esse grande objetivo, a transferência de tecnologia, capacitaria a reduzir custos, disponibilizaria prazos melhores e garantiria que normas estivessem sendo cumpridas. Um exemplo dessa capacitação e transferência de tecnologia vimos na produção dos componentes para o motor SPEI da aeronave AMX. Ficou sob a responsabilidade da empresa Selma, companhia eletromecânica. Outras grandes empresas que atuaram, destaque-se a Goodyear do Brasil, que desenvolveu os pneus da versão brasileira, a Engetrônica, pertencente ao grupo Engesa, a ABC Sistemas e a Pirelli, que fabricou os tanques de combustível internos do AMX brasileiro. Os desejos de se modernizar o AMX-A1 eram constantes. Por mais que essa aeronave tenha permitido um salto tecnológico à FAB, as limitações orçamentárias limitavam o projeto AMX com toda a sua potencialidade. Foi então que o programa de modernização do governo surgiu para transformar o A1 no avião de ataque que seus idealizadores sempre almejaram. A grande diferença nos objetivos da modernização italiana e brasileira está em prolongar a operacionalização desta aeronave. O marco ideológico italiano via na modernização melhorar as funcionalidades básicas, como a navegação e painel digital, para assegurar o AMX no máximo até 2018. Já a FAB visava uma modernização estendida, a fim de manter o A1 operacional e atualizado até 2030. Na época que o programa de modernização da FAB deu sinais de vida, a Força Aérea contava com 53 AMX-A1. Entretanto, dezenas deles não eram utilizados, permaneciam indisponíveis e acondicionados em uma base aérea de Santa Cruz. Para a modernização, a FAB contratou a Embraer em 2003. Como o contrato não for efetivado, houve uma renegociação em 2008. Em 2012, ocorreu o primeiro voo de um AMX-A1M, dando início aos testes em voo. Com a modernização, o A1 passa a incorporar o M em sua designação na FAB, tornando-se então A1M. A primeira aeronave modernizada foi entregue à FAB em 3 de setembro de 2013. As grandes melhorias do novo A1M estão em sua aviônica. O painel do piloto foi melhorado e há disponíveis 3 telas multifuncionais semelhantes aos empregados pelo F5M e o A29 Super Tucano. São 2 telas de 6 por 8 polegadas e uma de 5 por 5 polegadas, além do UFCP, painel superior frontal de controle, localizado abaixo do HUD. Não obstante a isso, os pilotos agora contam com capacetes HMD com visor montado no capacete, como os utilizados pelos pilotos do F5M, e que estarão disponíveis também nas aeronaves Gripen NG que o Brasil adquiriu. Saindo da área interna da aeronave, voltamos para as áreas externas. Novos radares e sensores foram atualizados e outros trocados. Destaca-se o sensor RWR, que foi atualizado.
Além disso, a necessidade de defesa em combate também foi pensada, com um moderno sistema de alerta de aproximação de mísseis, PAUS-2, da Elisler, incorporada ao sistema de dispensadores de Chaff Flare, que teve a capacidade aumentada. O A-1M incorporou um sistema de navegação por infravermelho NavFLIR, acondicionado na parte superior do nariz da aeronave, tendo suas informações geradas projetadas no HUD. Outro importante equipamento operacional incorporado está o U-Box, um sistema autônomo de geração de oxigênio que substitui as esferas pressurizadas de oxigênio fornecido no estado gasoso ao piloto em altas altitudes. Por fim, a modernização mais esperada veio com o radar desenvolvido durante 20 anos por brasileiros estrangeiros, o SCP-01 Scipio. O SCP-01 é um radar multimodo compacto que emprega diferentes formas de onda, pulsos e frequências de repetição de pulsos PRF, padrões de busca da antena e algoritmos de processamento. A função principal é a detecção, rastreio e medidas de ângulos, distâncias e velocidades de alvos, com ênfase nos modos ar-superfície, telemetria, busca ar-mar e mapeamento do terreno, e capacidade ar-ar limitada. Desde então, a FAB recebeu apenas 2 aeronaves AMX-A1M, ao contrário da Força Aérea Italiana, que recebeu 52 jatos de sua frota. A não conclusão do projeto de modernização liga o alerta em nosso governo, que não tem o controle da administração pública. O alto valor investido não foi convertido em resultados que a FAB tanto precisava. Essa particularidade não ocorreu somente no AMX. O programa de modernização abrangia as aeronaves A-29 Super Tucano, que também não obtiveram sucesso. Apesar dos contratempos gerados pelo governo federal, foi através do AMX que nosso país obteve novos recursos aeronáuticos. A Embraer adquiriu novas tecnologias nas áreas de integração de sistemas, domínio de códigos-fontes, controles fly-by-wire, trens de pouso, entre outros ganhos. Devemos sempre ser otimistas e defender o interesse de nossa nação, principalmente empresas como a Embraer, que tanto agrega em nosso setor aeroespacial e de defesa. Além do mais, o que a Embraer é hoje é graças a nós, brasileiros, que investimos diretamente nesta empresa, através do trabalho árduo e no pagamento de impostos.